nosso assunto continua sendo o racismo e as consequências emocionais que ele provoca nas vítimas. Quem vai falar comigo é a psicóloga clínica Marlene Salles. Ela está aqui presencialmente. Seja muito bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Estava acompanhando a reportagem aqui junto comigo. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente, primeiro, sobre essa questão das crianças. Acho que isso acaba emocionando mais, tocando mais a gente, tocando mais com certeza quem está em casa. A gente viu um garotinho ali que na inocência dele queria ficar branco. Explica pra gente um pouco que tipo de consequência o racismo pode ter na vida de uma criança como aquela se ela não tiver uma base forte, uma base sólida. Exatamente, Wilker. Por exemplo, o que pode acontecer no contexto dessa criança? Essa criança ela pode vir a criar um trauma, a poder se não aceitar como pessoa. Ela não se sente pertencente àquele grupo. É como se ela não fizesse parte da sociedade. Então, a gente traz muita questão da autoestima. Quando se diz da autoestima, a autoestima, que nem foi falado na reportagem, a gente vem trazendo desde o processo, quando a criança cresce, o meio a qual ela vive, a sociedade a qual ela é imposta, vai fazer com que ela se observe, se analise nesse contexto. Se ela começa a sofrer algo que para ela não é natural, ela não entende aquilo. Ela não entende por que a cor da pele dela é diferente e por que aquilo faz diferença para as outras crianças. E aí ela se sente não pertencente. Quando você vê da história do grupo do garotinho, ele fala exatamente isso, que ele era diferente, então a vítima ela acaba se retraindo. Porque você não tem que impor que você é o Wilker. Você simplesmente é você. E lá ele não sabe exatamente como que ele vai impor sendo simplesmente ele. Como que ele vai se sobressair? Então, se ela não tiver uma rede de proteção, alguém que possa trabalhar, porque o menino da reportagem, ele pelo menos falou. Muitas crianças não falam, elas ficam com aquilo e aquilo vai perpetuando até para a idade adulta. Quando eles são adultos, eles criam um modelo, que era aquele modelo do branco, do que está na sociedade, e é como se ele não fizesse parte. Então, tem uma questão de uma exclusão. E isso eles fazem inconscientemente adulto, como se em qualquer lugar a qual eu tivesse que ali provar quem sou eu. Como se ele tivesse menos direito, ele sentisse que ele tem menos direito. Exatamente, é como se ele tivesse menos direito e como se ele não pertencesse àquele lugar, exatamente por ele não entender por que da cor da pele. A gente tem relatos de crianças que às vezes, o nosso país é um país muito miscigenado, então assim, pais brancos que casaram com mulheres negras, às vezes tem um filho branco e um filho negro, e aí o filho negro, ele pergunta para o pai, ele se culpa, por que eu sou assim e o outro não? Porque mesmo eles sendo irmãos, a visão deles é diferente, como o mundo vai tratar eles é diferente. E isso tem que ser trabalhado lá na infância. E como foi dito, não só com as crianças negras que tem que se impor, mas sim com toda a população, entendendo que a cor da pele não vai diferir do que você tem que fazer. Porque o que acontece? A questão do racismo. Eu sempre tenho que estar impondo a minha presença. Cria-se, quando ele fala de um racismo cultural, quando ele diz, por exemplo, que é criado desde o tempo que o negro ele é fedido. Então, se ele é fedido, então já cria-se aquilo, mesmo sem saber. A gente vê essa correlação que veio historicamente para falar a respeito dessa cultura. Durante a reportagem, também foi dito uma questão muito interessante. A mãe do garotinho ali, do personagem dessa matéria do Alex, matéria muito bonita por sinal, ela disse uma frase que me chamou muita atenção. Ainda comentei com a senhora aqui quando a gente estava fora do ar, a questão do termo. Ela disse que os coleguinhas falam para o menino, né, para o garotinho ali, que ele é descendente de escravo. E ela muda essa frase. Ela diz que ele é descendente de um povo que foi escravizado. Explica pra gente de que forma o termo que a gente usa, às vezes de uma maneira muito velada, muito singela, muito sutil, a gente acaba reforçando um racismo. Essa questão, ela tem como a gente melhorar? Tem como a gente mudar? Como que a gente pode se atentar ao fato, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se dirige a essas pessoas? Ótimo, Wilker, exatamente isso. A importância que a gente tem em relação das palavras. Como isso é importante, com aquilo que eu digo, um povo que é escravizado. Então, já te coloca num lugar.
e a diferença da importância do que eu falo para os meus filhos, né? De como eu vejo aquela questão, de como eu observo. Isso acaba trazendo muitas questões, porque o que acontece? Na psicologia, a gente trabalha o contexto de crença, e quando eu digo crença, a gente não fala de religião. A gente está dizendo a visão do mundo que eu tenho, como que eu vou ver esse mundo. Se nesse mundo eu já venho como se eu sou filho de escravos, descendente de escravos, alguns lugares para mim já não pode ser colocado, então alguns lugares já não é me pertencente. Quando eu digo que eu venho de um povo que foi escravizado, eu digo que eu posso seguir em alguns lugares, porque é esse contexto, enquanto pessoa, a importância da fala. Por exemplo, a gente tem até um caso assim, que a gente fala muito, que é o caso da importância de quando eu digo para a criança que ela não pode isso não é para você. Eu falo muito, até no consultório, da importância das palavras. Né? Então, assim, isso vai acontecer ou isso vai deixar de acontecer, e eu sempre reforçar como a criança ela pode se portar. Não, você é pertencente, aquilo é um lugar onde você pode adentrar, aquilo é um lugar, você não está subjugado naquela questão. E até as famílias negras, elas têm que estar o tempo todo reforçando isso. Por exemplo, a criança tem que ir de uma forma, ou se ela não pode trabalhar desse contexto, ou o modo como ela se veste, e fala muito da questão da cultura. Você é negro, você tem que se vestir assim, você tem que fazer isso, você tem que gostar daquilo, ou você tem que não gostar. Não é isso. Então, priva você de uma liberdade de escolha, como se isso é para você, mas isso não pode ser para mim. Então, essa liberdade tem que ser imposta, que eu posso escolher que eu posso isso ou eu posso aquilo. Porque a gente trabalha muito com a predisposição. A criança ela é predisposta, cada um temos uma predisposição. Tem coisas que a gente vai ter mais facilidades e tem coisas que não. Só que isso é retirado, porque o que acontece? Você está limitado. E até para ela sair desses limites, ela tem que estar o tempo todo provando que ela é capaz. Sempre é colocado, se o negro está num cargo maior, ele tem que ser o melhor. Porque se ele cometer algo errado, é por causa de toda essa questão cultural. Vamos dar a volta agora e falar com os pais das crianças brancas. Porque acho que não é normal uma criança branca julgar uma criança negra, falar coisas tão pesadas como a gente viu o exemplo aí na matéria. Isso não sai da cabeça da criança, né? Como é que a gente pode explicar uma atitude dessa vindo de alguém que ainda não se formou como ser humano, como pessoa? Exatamente. Quando a gente fala do contexto do meio a qual se vive, a criança, até uma certa idade, ela aprende por repetição. Ela aprende no meio a qual ela é criada. E a criança, ela aprende tanto aquilo como você está ensinando, como o que ela escuta nos ambientes. Então, aquilo é dito, e às vezes é dito até num ambiente fechado. Eu converso com você e falo sobre o que eu não aceito, o racismo, mas lá fora nós temos que mostrar que a gente não tem. Só que a criança ela ainda não tem esse filtro, entende? Ela não tem esse filtro. Então, o ambiente a qual eu estou, porque há muito da persona do como eu tenho que ser, como eu tenho que me mostrar, entende? Eu tenho que me mostrar que eu não tenho racismo, que eu não sou homofóbico, que eu não aceito isso, mas, na realidade, as conversas a qual eu tenho, as piadas, as brincadeiras, entre aspas, a qual eles dizem, a qual têm, retrata isso. E a criança, ela vai pegar tudo e ela vai repetir algo a qual ela escutou. Então, é um processo de repetição, porque ela ainda está no contexto de formar. E aí, quando eu falo da questão da crença, geralmente, quando vem dos pais, que nem foi a sua pergunta, a crença enraizada, que é uma crença como se fosse uma lei, como se fosse uma ordem que você tem que seguir como um padrão. Inclusive, a gente até diz que é a crença mais difícil da gente trabalhar no consultório. Porque como eu vou dizer para você que aquilo que seu pai e sua mãe te ensinou não faz sentido? Que você tem que analisar, que você tem que observar. Então, essa é uma crença muito difícil e a pessoa, ela faz, Wilker, não é porque ela pensa ou ela projeta, ela faz porque simplesmente ela repete, entende? Não é algo, como se diz, a gente diz, consciente que eu faço, não, é uma coisa que eu coloco como natural e aí a criança acaba repetindo. Então, assim, a gente tem que começar com esse contexto dentro das famílias, entender essas questões que a cor da pele, ela não pode me diferir.
Eu não posso ser julgada pela minha cor da pele. Eu tenho que entender e analisar a questão das pessoas. E isso começa muito cedo. E aí vem de um contexto muito ruim, porque a criança não sabe se defender. Então, ela pega, ela acha que ela é aquilo mesmo, ela quer ser branca, né? Ela quer tirar, como ele pediu, né? Para tirar aquela cor, para você ver da inocência, como se ele pudesse retirar aquilo. Então, ela sente que ela é a responsável, a culpada, né, exatamente. doutora? Muito obrigado pelo seu tempo aqui, por trazer tantos esclarecimentos, informações importantes demais para a gente evitar essa prática abusiva e prática muito violenta. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade.